a um podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque ele é muito maior do que o que você imagina. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com um convidado super especial. Fica até o final para você saber se... Deu liga! Dani, mas antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, a gente tem um recado para dar para o pessoal, certo? Com certeza, porque agora, nesse QR Code, você pode se cadastrar e receber uma atualização de mercado todas as semanas, além de um conteúdo exclusivo somente para você. Então não deixe de se cadastrar e olha, esse conhecimento aqui não retenha só para você. Já curta aqui e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso. Mas agora eu acho que a gente pode apresentar o nosso convidado. Nosso convidado de hoje aqui é o Cláudio Nesralla. Ele é sócio do grupo Ceres Investimentos, tem uma vasta experiência aí no agronegócio, já passou aí por operações de supply chain, private equity, inclusive vai falar aqui com a gente sobre isso, commodities, inteligência de mercado. E eu quero deixar aqui ele se apresentar melhor para a gente, não é, Cláudio? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Adorei o Deu Liga. Adorei. São super sincronizadas. Ótimo. É um prazer enorme estar aqui. Não ensaiamos, né? Porque é uma oportunidade muito joia, né, para todo mundo, né, Claro. para todos os públicos, né, que a gente se conecta, que a gente esbarra de uma forma ou outra, de esclarecer o que a gente faz, como a gente faz, né, o que é o propósito, para onde nós estamos indo, né. Me apresentando um pouquinho, né, eu sou um médico veterinário, né, sempre trabalhei no agro, né, durante esses 20 e poucos anos, né, não falo mais para esconder um pouquinho a idade. E o médico veterinário no corporativo, Exato. hoje... E dentro, apesar de iniciar na parte produtiva, técnica, né, eu fui caminhando em outros setores, né, logística, suprimentos, planejamento, comercial, até esbarrar um pouquinho mais na questão de gestão. Uhum. E dentro desse conceito de gestão, você começa a aliar duas coisas, o conhecimento técnico e o conhecimento gerencial. E daí começam a surgir oportunidades para você olhar, principalmente o agro, as empresas, o business, de um olhar mais integrado, mais sistêmico. Uhum. Né? Porque você teve aí uma caminhada de experiência, né, que te possibilita ter esse olhar hoje. Exato. Isso a gente brinca muito, né, e gostamos de falar muito isso aqui dentro, que mais do que tempo, o que conta muito é experiências vividas. Muitas vezes você tem uma pessoa que talvez não tem tanto tempo, né? Mas teve muita experiência vivida. Apesar de hora de voo sempre conta. Com certeza. Né? Porque ela, principalmente no agro, onde você vive uma dinâmica cíclica do negócio, né? E é importante você ter essa leitura, essa percepção, ter essa hora de voo, né, para você perceber o que já foi e deu certo no passado, o que realmente é novo, o que se repete, para você lidar bem com essa ciclicidade que tem, né, o mercado agro. Mas se essas horas de voo não teve nenhuma tempestade, aí não tem a experiência, que é o que você menciona, né? Então, com certeza já deve ter passado aí por muitos ciclos do agro para hoje ter a experiência que tem para falar hoje para nós sobre private equity. É que a gente fala assim, né? Quando o céu tá azul, né? Vento a favor, passarinho cantando, sol brilhando, qualquer marinheiro vai super bem. Uhum. E isto acontece no agro. E também acontece o ciclo de baixa. Sim. Né? Na hora que o tempo fecha, né? O vento vira, né? A maré muda de direção e tudo. E aí? Como gerir? Né? Como olhar para esse contexto, se adaptar, ser flexível e o mais importante, que é um verbozinho que a gente usa muito dentro do agro e, obviamente, se conecta muito no nosso tema aqui de private equity, porque nós vamos falar de gestão de companhias, que é o antecipar. Este Quem é um antecipa verbo. governa, né? Quem antecipa governa, se protege, né? Identifica oportunidades para gerar mais valor, identifica potenciais problemas e mitiga, ameniza e protege valor. Eu acho que esse é um
uma das coisas que a gente trabalha muito forte aqui no grupo, né, nas suas diversas verticais e, obviamente, dentro da questão do Private Equity, que é gerar valor e proteger valor. Isto, no agro, é igualmente importante. Sim. É você saber se proteger nos momentos de baixa e verificar que tem uma oportunidade em momentos de alta e se posicionar também em relação a isso. Uau, já deu para sentir que o conteúdo hoje É de vai valor, ser altíssimo. maravilhoso. Cláudio, uma pergunta de 1 milhão aqui. Essa não estava dentro do script, não estava. Vou ter que perguntar. Porque você veio de formação aí da medicina veterinária, certo? E uma pergunta, a gestão encontrou você ou você encontrou com a gestão? Porque hoje você tá nessa área e à frente, né, do grupo também, com essa responsabilidade. $1 milhão, euro, real, né? Porque, Vou colocar $1 milhão. Isso faz diferença na resposta, né? Vamos diversificar aqui. As brincadeiras à parte, tem uma coisa, quando eu estava ainda cursando a graduação de veterinária, e o veterinário, bem como agrônomo, zootecnista e outras diversas profissões, eles recebem, e nós recebemos, uma carga muito técnica. Uhum. E isso, de certa forma, me incomodava um pouco, porque eu adoro o conhecimento técnico, e ele é vital. Mas eu sempre me questionava, né? Eu falei, entendi. Então, temos aqui toda a parte de avicultura industrial, suinocultura, bovinocultura, né? De leite, de corte e tal. E quem que vai gerir a fazenda? Uhum. A agroindústria, a trade. Entendi o conhecimento técnico. Então, isso sempre me incomodava. E aí, a gente montou um grupo de estudo, né? Ainda na universidade, e sem querer nós trombamos lá na engenharia metalúrgica, lá da UFMG, com uma palestra do professor Falcone. Olha! Né, que é toda a parte né, do TQC, né, que é a metodologia de gestão que a gente usa dentro das nossas companhias hoje, com outras ferramentas também, mas é uma que funciona super bem, né, focado na parte de qualidade total. E a gente fez um paralelo e se adaptava muito bem à dinâmica na veterinária. E nós começamos a implantar isso em granja de suínos, em granja de aves, em laticínios, e funcionou. Olha só, foi uma iniciativa sua e seus amigos ali na faculdade ainda. E aí a gente começou a lidar e desenvolver um grupo de estudo em gestão, né? Aliando o conhecimento técnico, sem dúvida, mas trazendo ali o componente gerencial. Que é fundamental para que o técnico possa ser desenvolvido, concorda? Sim. É isso aí, perfeito. A gente tem um triângulozinho que a gente gosta muito aqui dentro, e isso é bom que a gente já vai recheando, e o pessoal vai entendendo como é que a gente faz o Private Equity também. Sim. Tem um triângulo que a gente adota como mantra na nossa peneira e na nossa dinâmica de gestão do Private Equity. Né? Que triângulo que é esse? O gestor principal, ele precisa ter o conhecimento técnico, é um vértice. O conhecimento gerencial é outro vértice. E atitude. Com certeza. Principalmente. Hoje, dos três, o mais difícil é a atitude. E por que você acredita que hoje, na gestão, a atitude é o mais difícil? Você olha para o mundo que nós temos hoje, e ele é um mundo cada dia mais diferente, né? A gente brinca o termozinho que todo mundo fala, né? Do VUCA, né? Então, o mercado e o mundo hoje está muito mais volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. Como lidar com isso? Como olhar esse mundo desse jeito, onde que as coisas são muito mais rápidas, interconectadas, né? E um dos antídotos para esse contexto é a atitude, né? É de fato aquele gestor, aquela pessoa perceber, estar atento àquilo e ter atitude de, o que nós falamos, antecipar. Para capturar uma oportunidade ou, de fato, se proteger de algum risco. Também vamos falar muito de Private Equity, que é retorno-risco. Entendi. Né? Então, ótimo. Ele falou uma palavrinha que ficou aqui na minha cabeça, que é o rechear. Não sei se eu tô com fome. Mas nós temos aqui
Uma tradição no podcast que a gente diz que a receptividade mineira começa pelo cafezinho. E eu acredito que o nosso ouvinte sentiu falta aí de me ver aqui com a café, mas pessoal, todas essas habilidades do Cláudio não foram, né, na sua dimensão toda que nós dissemos até agora. Ele também é barista, especialista aqui no café, e eu não ia passar vergonha na frente do especialista. Não tem como. Então eu falei assim, olha, Cláudio, por favor, faça você esse café, nos dê essa experiência. E ele falou que tem sim como conectar cada etapa, né, dessa arte que eu acho que sim, eu posso dizer assim, do café, Com certeza, mais. com a questão do processo de private equity. Café a gente sabe o que é, Cláudio, mas private equity, o que é? Me conta. Exato, vamos lá. Né? Sem dúvida, né, a receptividade mineira pede sempre um bom café. Sim. Né? E nós já fizemos muito bons negócios com café. Olha. Então, o private equity, né, ele é uma modalidade de investimento, né, um pouco diferente de alguns outros investimentos mais clássicos. Uhum. Exemplo, quando você faz o investimento na bolsa de valores, comprando a ação de uma companhia, é uma companhia já aberta que já está sendo negociada, né, lá na BMF ou qualquer outra bolsa. No private equity, ele já é diferente. Você tem empresas hoje que têm o capital fechado, ou seja, são empresas que não estão listadas nem negociadas na bolsa. Normalmente são empresas mais familiares, né? Onde que você identifica uma oportunidade de crescimento naquela empresa ou naquele equity, né? E você faz o investimento comprando um percentual, cotas, né, daquela companhia. E você, com aquele investimento, espera que, ao longo do tempo e com uma gestão bem ativa, a valorização daquela empresa e lá na frente, no momento onde que você faz o desinvestimento dessa companhia, e tem modalidades diferentes de fazer isso, você pode vender para uma empresa maior, você pode fazer o IPO, né, que é a abertura inicial de ações públicas, né? Então tem várias saídas. Esse dinheiro ele é retornado para investimentos, né? Então essa é o conceito de private equity. Como é que eu pego uma companhia, capital fechado, tem muita oportunidade, ou está passando por um momento difícil, que pode ser reestruturada, e vale muito investir, ter uma participação daquela empresa, pode ser majoritária, pode ser não majoritária, né? E você ser sócio daquela empresa. Então, isto é, de forma simples, o private equity. E quando você fala empresa familiar, não necessariamente é uma companhia pequena, uma empresa pequena ou desorganizada, né? Porque quando fala empresa familiar, algumas pessoas têm essa impressão. Não necessariamente. Sim. Um muito bom ponto, e a gente pode linkar isso, porque a indústria de private equity, ela funciona em diversos setores, né? Particularmente, a nossa atuação aqui do Agrarian, focado 100% no agro, a gente enxerga como uma oportunidade muito bacana, né? Por que isso? Primeiro, né, e aí eu vou responder a sua pergunta, né, já entra dentro desse contexto. O agro no Brasil, todos nós sabemos da dimensão, né? Temos 25% do PIB, quase 50% da pauta de exportação, 20% dos empregos e tudo. Sim. E crescendo. Nos últimos 10 anos, o agro cresceu 3,5% ao ano. E os investidores estão olhando esse potencial? Não só estão olhando, como cada dia mais você vê esses investidores institucionais, né, pessoas físicas, você vê crescimento, um crescimento enorme de fluxo de capital para o setor agro. E você tem algumas estatísticas que você pode olhar isso, crescimento, né, de FIAGROS, o investimento em títulos, né, do agro, né? Então, o que é importante na dinâmica do agro?
O agro é um setor grande, Sim. que cresce, resiliente, porque nós estamos falando de alimentação, energia e fibras. Demanda, seja pelo crescimento populacional, seja por renda, ela vai acontecer. Sim. Tá? E, interessantemente, apesar desse tamanho e dessa pujança do agro brasileiro, quando você olha as empresas do agro, e aí eu vou responder a sua pergunta, e olha como que a gente poderia identificar e analisar esse agro pela maturidade da sua gestão e governança. Então você tem um extrato de 5% de empresas mais corporativas, são as grandes companhias de alimentos que nós temos hoje no país, que já tem uma gestão muito avançada. Você tem 10% de companhias agro com um bom grau de maturidade e que tocam uma vida muito bacana. E você tem 85% das empresas do agro com uma deficiência em gestão, governança. Com muito potencial. Um potencial enorme. Mas com essa deficiência. E é justamente aí gestão. que entra o Private Equity. Né? Então, você tem agroindústrias, empresas do agro, que têm fundadores e acionistas atuais que são espetaculares no que fazem, normalmente no quesito mais técnico. Mas existe um gap, uma deficiência, quando você pensa na inteligência financeira, quando você pensa na gestão, de fato, na governança. E aí o Private Equity entra conjugado, congruente, cooperativamente com esse acionista atual para expandir o negócio, reestruturar o negócio. Né? E o seu ponto, Cláudio. Então, é só empresas pequenas? Não. Nós temos empresas no agro brasileiro, e o agro brasileiro ele é enorme. Né? Sim. É totalmente diferente o agro do Mato Grosso, com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com Goiás, em tudo, em perfil de produtor, tamanho de propriedade, tipo de cultura, clima, tudo. Então, você tem empresas hoje, numa quantidade enorme, que faturam acima de 1 bi, Sim. 2 bi. E que precisa, né, dessa parte de gestão, Gestão e tudo. que com a gestão elas podem o quê? Dobrar, né? Triplicar esse faturamento, e é aí que o investidor tem a sua rentabilidade. Perfeito. Então, se eu olho então para a Agrarian hoje, vocês identificam esses potenciais, vocês entram com essa parte de gestão e estruturação para que essa empresa que já tem, né, um potencial, uma certa maturidade, possa alavancar isso e crescer e trazer rentabilidade para o investidor e também os donos daquela empresa usufruírem de um crescimento exponencial. É isso aí. A gente sempre é um exercício de andar muito no mercado, entender muito bem, né, o que acontece, aonde acontece, lembrando que dentro do agro nós temos setores com comportamentos muito diferentes. Né? Quando você fala, por exemplo, do setor sucro-alcooleiro, ou da parte de frutas, ou que o que se fala mais e que a gente conhece mais, né? Todo mundo fala mais, da parte de grãos, a soja aí, né? O nosso grande campeão nacional, tudo. Então, existe uma diversidade enorme de empresas dentro desse contexto. E não só empresas que têm um potencial enorme de crescimento. Né? Também se esbarra com situações, por exemplo, uma empresa ainda muito pequena, mas que tem um produto ou uma ideia simplesmente disruptivo. Potencial. Isso pode ser um excelente investimento, Olha. que a gente chama de seed, né? Que é bem no inicinho, venture capital, né? Que é bem no inicinho, tem um risco alto, mas um potencial enorme. Beleza. Você tem uma empresa que já vai bem, que cresce, mas poderia crescer mais, que é o seu ponto. E você tem outra empresa que é o seguinte, é uma empresa muito boa, ela errou uma ou duas coisas que, num contexto de tempo, prejudicou os números dela. Mas é uma boa empresa. Sim. E se você entrar numa companhia dessa como sócio, fazer um trabalho estruturado, disciplinado, organizado, na gestão financeira, alocação de capital, na dinâmica operacional,
né? E aí é muito importante, não é longe de entender só de financeiro. O mais importante que a gente do agrário entende é do agro, da Entender logística, do negócio da mesmo. produção. É aí que vai fazer a diferença. Trazendo essa bagagem naquele triângulozinho que eu falei para vocês. São aliar conhecimento técnico, gerencial e atitude dentro dessa empresa que ou tem um potencial de crescimento, ou tem uma excelente ideia, ou está passando por um momento de dificuldade. Mas é um excelente ativo. Precisa ser melhor trabalhado. Né? Cláudio, então assim, até para a gente entender melhor, em qual momento, quais pontos que a empresa precisa olhar e analisar para se tornar ali, para fazer o private equity? Porque a gente entendeu que, embora a empresa seja familiar, não necessariamente está ligado ao tamanho, mas ao potencial. Sim. E em qual momento vocês entram e o que a empresa precisa identificar para, de fato, fazer acontecer? Isso pode acontecer de forma bidirecional. Né? Existe, do nosso lado, uma dinâmica ativa. Então, obviamente, aquela ciclicidade do agro, a gente monitora com a nossa área de inteligência de forma muito próxima, porque o açúcar e o álcool têm um ciclo e conversa não só com o Brasil, mas principalmente com as cadeias globais de suprimentos que o Brasil está inserido. Exato. Mesma coisa, a pecuária de corte. Inverteu o ciclo lá nos Estados Unidos, vai beneficiar a gente aqui. E assim por diante nas commodities agrícolas como um todo. Então, a primeira coisa é a gente olhar e conseguir entender dentro do agro quais segmentos que vão ter vento a favor nos próximos anos. Isso é um primeiro filtro. E aquela questão de antecipar que você disse, né? Perfeito. E aí, feito isso, dentro daqueles setores, a gente identifica que esse setor vai passar um período, e isso é análise fundamentalista e estrutural, né? Não é achismo, não é bola de cristal, isso é fundamento técnico. Né? A gente tem os modelos econométricos que a gente trabalha e tudo. E aí a gente começa a falar, então dentro desse ou desse setor, faz sentido procurar empresas. E dentro desses segmentos, a gente vai procurar empresas que podem estar nesses estágios. Então, vocês, a agrária, identificam e vão atrás desses negócios. Esse é, quando eu falo do bidirecional, esse é o componente ativo. Sim. Então, a gente identifica potenciais empresas que estão num segmento que vai ter vento a favor, né, que tem oportunidade, que a gente possa aportar, né, que a gente realmente possa fazer diferença naquele ativo, naquele equity. E existe também o movimento bidirecional. Né? Muitas vezes, né, hoje nós estamos aí com 4 equities já trabalhando na nossa estrutura, muitas vezes chega até nós, né? 2 empresários, 3 empresários e tal, empresas que estariam dispostas e necessitam, e é muito interessante porque isso bate com a nossa tese, esse empresário rural, independente do segmento que ele está, ele fala, Cláudio, eu sei tocar o meu negócio, tecnicamente falando, só que eu preciso de ajuda nessas outras partes que não é a minha parte. Eu gosto Seria da parte o quê? técnica. Informação de mercado? Aí, quando você fala da gestão financeira e alocação de capital, como fazer isso e fazer de uma forma inteligente, por que isso? O agro, ele é cíclico. Ele tem, dependendo da cultura, longos períodos. Então, você saber e montar uma estrutura inteligente de capital para determinada cultura ou determinada atividade é fenomenal. Né? Quando você pega, por exemplo, um ciclo de alguma, por exemplo, tilápia, é 11 meses o ciclo do alevino até a tilápia adulta. Né? E assim o bovino de corte, o suíno, a aves, e a mesma coisa a cultura. Nós temos culturas rápidas, né? Que a gente chama de cultura branca e tudo. A soja, tal, que são ciclos rápidos. Né? 4, 5 meses, está pegando, mexendo, tal. E quando você pensa, café. Né? Café, nós estamos falando assim, você planta um café, ele só vai começar a produzir daqui 3, 4 anos.
E pitaia também, né? São muitos Frutas, anos. né? O Brasil tem crescido muito em frutas e flores também. Sim, né? flores. Então, assim, isso também chega muito até nós. Uhum. E você escuta muito isso do empresário rural. Cara, o meu negócio aqui, a parte técnica, eu sei fazer muito bem. Mas se eu tiver com alguém do meu lado me ajudando nessa inteligência financeira, na parte de governança, essa é uma outra dificuldade do agro. O que eu estou falando de governança? Como são tomadas as decisões dentro daquela empresa. Então, a empresa familiar ainda não tem uma estrutura e vocês conseguem entrar auxiliando nesse processo de governança corporativa. Exatamente. Então, ela pode ser, só para não deixar o escopo fechado, ela pode ser familiar ou não. Tá? Mas, muitas vezes, isso é pesquisa de mercado e tudo, e a gente vê isso em loco, gastando a nossa botina, né? Todos nós andamos de botina aqui. A gente vê muito essa deficiência de, por exemplo, da governança. Né? Que fóruns que nós vamos tratar de qual assunto? Né? Então, tem decisões que são de curtíssimo prazo lá para a operação. Tem decisões que são mais táticas, no horizonte de alguns meses. Tem outras que são mais estratégicas. Então, a gente vê que isso existe uma deficiência dentro desse contexto. Né? A própria questão sucessória. Você vê muito isso dentro do agro. Você tem empresários rurais hoje espetaculares e que não têm uma sucessão. E tem uma empresa de 2 bilhões de reais. E ele não tem sucessor preparado. Né? Então, isso entra dentro de governança. E a parte de gestão. Né? O que é gestão? Gestão é eu definir meu objetivo com aquela visão estratégica. Beleza, lindo, maravilhoso. E aí, como que eu faço? O que eu faço? Em qual ordem? Em qual sequência? Quanto de dinheiro eu vou precisar para cada uma dessas ações para eu atingir aquele objetivo? Como que eu me protejo se acontecer algum evento? Que eventos que podem acontecer? Como é que é a sua matriz de risco? Então, a gente entra aportando, né, esses conhecimentos e junto com aquele sócio que conhece muito bem tecnicamente o negócio dele, fazendo um trabalho coletivo, colaborativo. Né? E isso faz a diferença. E no Private Equity tem uma coisa mágica que acontece, que é, dada a estrutura do investimento, como você compra uma participação daquela companhia, acontece uma coisa mágica. Você alinha visão de longo prazo. Exato. Isso quando você olha o investidor, quando você olha o acionista que está ali atual, quando você olha o gestor, todos querem a mesma coisa, que é crescer, prosperar aquela companhia. Então, você alinha muito bem as visões, né? Os propósitos. E isto faz uma diferença brutal na vida de qualquer organização. Cláudio, eu já conectei vários pontos aqui. Eu acho que você deu liga aí em muitos assuntos. E vou puxar aqui o primeiro gancho, que é tudo que você falou traz uma segurança não só para a empresa, né, que você está aportando, mas para o investidor que também está entrando junto. Porque quando você fala que tem todos esses fundamentos que são analisados de forma precavida antes de investir, você está falando que, olha, sim, existe um risco. Quero até que você comente mais sobre isso, mas olha, esse risco ele é mitigado através de todo um processo extremamente meticuloso de análise para nós entrarmos com investimento, certo? Perfeito. O Private Equity, né? Ele, por natureza, uma vez que você faz uma incursão ativa dentro da companhia, né? E, obviamente, companhias que têm tudo aquilo que nós comentamos antes em termos de oportunidade, de crescimento ou restauração, sem dúvida ele dá retornos bem maiores do que um investimento em renda fixa ou renda variável e tudo. Perfeito. Isso traz, obviamente, se é um investimento e traz mais retorno, naturalmente ele vai trazer mais riscos. A gente costuma falar que não tem como ter as três coisas ao mesmo tempo, né? Alta liquidez, extrema rentabilidade. É o famoso baixo risco, tudo não terás. Isso é pirâmide, né? Tudo não terás. Então, agora, a gente consegue alinhar aqui que, olha, quem investe tem perspectiva de longo prazo,
precisa saber que existe um certo risco, mas está atrelado a uma alta rentabilidade. Exatamente isso. Então, e o agro, na configuração do agro brasileiro, ele naturalmente, se trabalhado muito bem a antecipação e a gestão, ele propicia circunstâncias muito interessantes para a indústria de private equity. Então, o que eu estou querendo falar? Naturalmente, o agro tem ciclos climáticos, de commodities, de eventos, de barreiras comerciais que acontecem, ou barreiras sanitárias, né, que acontecem de um país ou de outro. Ambientais, né? Então é isso. Né? Tem furacão nos Estados Unidos para a produção de ureia. E isso pode gerar um gap no mercado de fertilizantes e assim por diante. Então, por isso que você tem que estar antenado de todo esse panorama de oferta e demanda de todos os insumos e produtos para você conseguir tomar decisão. E isso vem da nossa área de inteligência. Mas, uma vez que acontecem esses ciclos, você entendendo se esse ciclo vai ser mais curto ou mais longo, isto pode abrir janelas de oportunidade muito interessante em termos, por exemplo, da entrada em um equity que passou por um período difícil e que agora o ciclo vai inverter. Vamos falar um exemplo super atual? Amo. Até 1 ano, 2 anos atrás, Sim. a nossa área de inteligência, trabalhando com alguns clientes nossos aqui, falava com todo mundo, compra boi. O cara olhava pra gente e falava, vocês estão malucos. Né? Eu Arroba comprar boi? estável e tudo e tal, não. Por quê? A gente analisava e há 1 ano e meio atrás a gente já identificava a inversão do ciclo pecuário no final de 24. Né? Os Estados Unidos, que compete conosco indiretamente, seja por mercado ou seja por importação, e inverter o ciclo, aqui ia inverter o ciclo também, iria faltar animal. Arroba, que estava 209, 220, 308, 310. No mês passado, né, setembro de 2024, subiu quase 30% em um mês. E ela vai continuar alta. Só que agora, tarde. Você deveria ter bebido dessa oportunidade enquanto a arroba estava barata. E tudo isso vocês identificam principalmente por toda a tecnologia. Conta um pouquinho como que é feita essa análise hoje pela agrária. Tá. Até mesmo para o investidor entender, né, esse processo. Então, assim, a gente já tem alguns cabelos brancos, né? E dadas as experiências anteriores, a gente passou por vários setores, da parte de commodities, bastante coisa, avicultura, suinicultura, né? Bovinicultura de leite, corte. Então, a parte de fertilizantes, insumos agrícolas e tudo. Então, durante esses 24 anos, a gente foi construindo modelos que a gente testou vários deles durante alguns anos e conseguimos identificar um conjunto de variáveis conectados ou a um insumo, ou a uma proteína, ou a algum grão que respondiam estatisticamente muito bem quando aquilo acontecia que, depois de um tempinho, isso vai subir, isso vai descer. Então, a gente conseguiu consolidar essas correlações. E hoje a gente tem modelos que têm uma assertividade muito boa, que permite a gente, né, antecipar os movimentos da compra de insumos, né, do alongamento ou do encurtamento de contratos. Né? Então, é isso que eu falo do antecipar. E vira uma tese. São modelagens que veio aí ao longo, principalmente de experiência também, né? Que aí vocês criam uma tese mesmo em cima daquelas culturas. Para cada... O private equity ele tem que seguir um lema. Isto não só no agro, né, mas também em outras indústrias. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar o private equity em outras indústrias também. Mas assim, um não muito rápido e um sim muito lento. O que eu estou querendo falar? Aparece muita oportunidade, em muita coisa. Você tem que analisar com profundidade cada uma delas. 99 você vai dizer não. E tem aquela que você fala, olha, analisa, constrói toda uma tese de investimento profunda para você conseguir responder e ter clareza. Esse ativo que eu estou entrando, ele cresce ao longo do tempo?
Tem vento a favor? Tem um Uhum. concorrente? Tem alguma disrupção que pode atrapalhar esse business? Tem alguma legislação que pode mudar e impactar o resultado desse negócio e a margem desse negócio? Sim. Né? Então a gente aprofunda muito disso, monta a estratégia e a tese daquele business Uhum. e faz, obviamente, o reflexo disso dentro do componente financeiro que a gente já conhece, do DRE, do fluxo de caixa. Perfeito. Uhum. Para você falar, é um bom negócio. Sim, sim. Né? Uhum. Compensa entrar. Né? Então, assim, não muito rápido. Na dúvida, não. Porque Na deve dúvida, vir não. Na dúvida, não. uma empolgação natural, né? Porque você falou que é bidirecional. Pensa, quem tá te procurando? Não, meu negócio é muito bom, tem potencial. Como a Então- gente diz aqui em Minas, né? Né? Filho feio não tem pai. Né? Então, assim, todos entenderão isso, né? Mas a Eu questão... não sei, eu sou bonita. Mas a questão é isso. E é natural. A minha mãe sempre diz que eu sou maravilhosa, né? Vou questionar. Né? Então, assim, é natural, né, do empresário rural, do empreendedor, obviamente, né? E aí vem muito, assim, o exercício da gestão de private equity, Uhum. você precisa ter um balanço, eu gosto muito da palavra balanço ao invés de equilíbrio, Uhum. muito balanço, para você ter, sim, a certeza dos fundamentos do negócio e ter uma neutralidade Uhum. racional. Como é esse business? Aonde que ele está? Para onde que eu posso levar? Quanto de retorno isso vai dar? E tem, sem dúvida, a necessidade de um componente também de você entender o contexto, né? Aonde que o cliente está inserido, em qual comunidade, em qual região, para também você fazer um papel mais amplo, né? A gente gosta muito aqui, que a gente chama de capitalismo consciente, né? Então, como é que você participa daquele negócio, sim, produz prosperidade e riqueza para todo mundo que está ali, né? Mas, obviamente, isso tem que ser balanceado, né? Tem que ser, né, equalizado, né, com a sua função social, a função social da empresa, geração de empregos, né, os fornecedores diretos e indiretos que estão ali também, tudo, né? E é bom você falar isso, Cláudio, porque algo que nós percebemos e que muitos dos investidores, né, e até mesmo o pessoal do agro diz, é que pouca gente quer andar de botina. Você falou lá atrás que, olha, todos nós andamos de botina aqui, ou seja, vocês estão dentro do agro, vocês conhecem do negócio, vocês vão no campo, vocês vão na empresa. Então, quando a gente olha na Faria Lima, às vezes eles entendem muito ali dessa questão técnica e tudo que você falou, mas quando se fala da questão de gestão, de entender o negócio, de estar lá, de querer realmente se envolver no agro, que é pisar na lama, ir lá e conhecer, nem sempre tem esse conhecimento. Então, quando você traz com bastante propriedade, a intenção de vocês é justamente essa, é estar lá onde a empresa está também. Dentro do setor agro, e quando você fala do empresário rural, do produtor e tudo, assim, tem dois componentes que são compulsórios hoje dentro do agro. Né? Confiança e relacionamento. É excelente. Né? Então, assim, confiança e relacionamento você cria de algumas formas, né? Uma delas é proximidade. Então, assim, a gente, e isso não só dentro do private equity, né? Mas até da visão nossa como grupo, não tem jeito de você entender a dor daquele empresário rural, daquele produtor, se você não for lá. Perfeito. E não olhar no olho dele e identificar isso. E também não tem como você montar uma bela tese se você não sente o negócio, ver o negócio, vivencia o negócio. Por isso que muitas vezes a construção da tese ela demora meses. Um processo de gestação ali do negócio. PowerPoint, Excel e conta
é importantíssimo. Tem que saber fazer e bem feito. Mas isso você tem um número maior de pessoas que conseguem fazer. Sim. Agora, colocar a botina, ir lá e sentir e ver. E, obviamente, aí entra muito o nosso conhecimento técnico, que ajuda muito. E toda a experiência no agro. Que a gente tem a linguagem. A gente já teve do outro lado do balcão. Exato. Então, como você teve do outro lado do balcão, você sente e entende a dor daquele produtor, daquela agroindústria. E sabe olhar alguns pontos que, às vezes, quem está de fora ou nunca esteve do lado de cá, não entende, né? Alguns gargalos que pode passar desapercebido das planilhas, do PowerPoint, vocês conseguem identificar. Sem dúvida, e isso, assim, nos dois sentidos, para o bem e para o mal. Não só de olhar, os números estão lindos, as coisas estão lindas, mas você enxergar um potencial risco que não estava ligado ou não está explícito. E o contrário é verdadeiro. Talvez tenha uma operação que está pelos olhos, talvez não muito treinados e tudo e tal, não está muito ruim. E a gente olha e fala, opa, peraí, não. É uma excelente oportunidade. Excelente oportunidade de você mexer aqui, né? A gente brinca muito, né? E brinca, mas isso é verdade, isso está nos nossos mantras do Agrária, né? Nós temos um mantra de coisas que a gente exercita e a gente só entra numa tese se todos aqueles pontos foram preenchidos. Senão, do contrário, a gente não entra, né? Um desses pontos né? E aí entra muito a nossa mineireza aqui, né? A gente não é professor de Deus. Né? Nós não somos o cara que... Não somos. A gente tem o exercício da humildade, né? Ele é vital. Né? Você escutar muito, né? Aquele empresário, aquele empreendedor, que já está ali 10, 15, 20 anos da vida dele, já fez umas 27 maratonas com barreira para chegar onde que ele chegou. Sim. Então, ele tem repertório interessante que deve ser escutado e levado em conta, não tem dúvida nenhuma. Tem que ser levado em consideração a história, né? E identificar onde que, poxa, aqui teve gaps, aqui realmente foi a lacuna, mas aqui faz sentido. E não é fácil isso. Né? Não é fácil. Aí sim, a hora de voo, o conhecimento técnico e tudo, ajuda muito. Ajuda muito, porque você encurta muito caminho, você eu já sei aonde que o calo aperta. Entendi. E, Cláudio, como que você faz essa ligação e como que é esse processo de ligar, então, o institucional que está na Faria Lima com os 80% do mercado que a gente vê que ainda, às vezes, está no interior do país? Isto aí que eu acho que é a essência e o propósito do Agrarian. Uau. A gente viu assim, o agro, alguns anos atrás, não era pop. Não era tech. Não era. Era tudo, mas não estava assim. Não era. Por quê? Porque é uma atividade que estava distante, tem todos os seus componentes naturais de riscos que podem ser trabalhados. Né? Então, tinha um perfil do produtor que o pessoal não entendia e tudo e tal. E, à medida que o Brasil fez o que fez no agro, você vê um movimento, né, de todo mundo querendo ir para o agro. Por que todo mundo quer ir para o agro? Porque é o seguinte, né? Vamos pensar no Brasil economicamente. Sim. Quando você olha e fala assim, o Brasil é um país muito fechado economicamente. Você imagina, o Brasil, 1,2%, 1,3% do comércio mundial, apesar da gente ser a 8ª economia, 9ª, né, depende do ano, a gente só participa 1,2% do comércio internacional. Pouquíssimo. 1%. Né? Mas quando você olha e fala assim, tá, mas quais são os setores brasileiros que estão abertos? Que participam e competem nas cadeias globais. Um deles é o agro. Se não for só o único dentro do Brasil.
Olha só. Tem mineração, a gente tem, ok, Uhum. tem aviação, que a gente tem algumas coisas diferenciadas, Então, se a mas gente o olha- agro, né, ele tem essa pujança, essa competitividade, né? Uhum. Então, se a gente olha no 1%, do 2% ali, que já é muito pouco, grande parte é o agro. Exato, grande parte é o agro, que é isso. Sim. Então, e proporcionalmente, se você olha e fala o seguinte, entendi, então o Brasil, tudo que o Brasil vende para fora, dá só 1,3% do que é negociado no mundo. Quanto que é o agro? Aí nós vamos para 9%. A gente é o terceiro país do mundo que mais negocia agro. Então, olha a diferença, de 1% para 9%. Uhum. Né? Tem Europa primeiro, depois vem Estados Unidos, depois somos nós, o Brasil. Mas, dentro da pauta de exportação do Brasil, aí olhando só o Brasil, não olhando o Brasil no contexto internacional, quase 50% das exportações é agro. Agro. Né? E essa questão do private equity, ela é recente ou o olhar do brasileiro já tem alguns anos aí nessas oportunidades? Ela não é uma indústria recente, ela já vem sendo trabalhada em outros setores, né? A indústria, serviços, né? Bens de consumo, varejo, né? Já é trabalhado já há alguns anos, mas no agro ela é super recente. Super recente. Né? Tanto que existe ainda um desconhecimento grande, né? E a gente tem que saber falar a linguagem do produtor para levar esse entendimento para a ponta, né? Uhum. Do private equity no nosso universo agro. Sim. Né? Apesar dessa oportunidade toda, ele é muito recente. E a gente, né, enxerga com muita tranquilidade e solidez, assim, um oceano azul, né? Uma oportunidade enorme, né? Por tudo aquilo que a gente falou antes, né? A pujança do agro, o tamanho, né? O quanto ainda tem de deficiência na gestão das companhias, empresas grandes, é um setor resiliente, né? Mesmo, né? Isso para o investidor, né? Isso é muito interessante porque o agro ele é muito diverso. Então, se muitas vezes você trabalhar dentro de um contexto de pecuária de corte, ela tem um hedge, uma proteção natural quando você trabalha, por exemplo, com grãos, ou com sucro alcooleiro. Muda, Então, né? a Ou com diversificação é importante fibra. também. A diversificação dentro do agro, você consegue ela natural. E não só, até pela natureza, nós estamos falando de alimentos, né? Estamos falando de fibra, estamos falando de energia. E aí tem um contexto nosso particular como país, quase que você tem uma resiliência relativa em relação à inflação. Né? Porque todo mundo vai comer. Com certeza. Sim. Todo mundo vai continuar usando roupa e tudo, fibras e tudo, papel e assim por diante. Né? Então você tem também são setores que vão bem, né? Enquanto você tem componentes, por exemplo, inflacionários mais apertados. Cláudio, uma pergunta ainda que até dentro do que a Dani falou, o papel aí da agrária, em essência, conectar a Faria Lima ali ao produtor, à agroindústria. O que você destacaria como uma vantagem para esse produtor que tem ali a empresa dele grande, pujante, que tem um potencial, mas que ainda é familiar para tornar ali para fazer o private equity? Quais são as vantagens? E aí você pode até atrelar isso também junto com os desafios que vêm junto com todo esse trabalho. Tá. Para a empresa agrícola, agrária, né, que está lá, o private equity ele pode ser uma saída fenomenal. Primeiro, e eu acho que daí vem uma grande vantagem, é um capital que entra muito qualificado. Né? Qualificado no sentido... Primeiro, que ele vem direcionado para se trabalhar no médio e longo prazo. Né? Porque aonde que você vai ganhar né, o investimento no private equity? É pegando aquela companhia e crescendo. Isso demanda mais tempo, 3, 4, 5, 7 anos. Né? Ou seja, Só que sai retornos daqueles maiores. ciclos de banco, às vezes. Exato. Né? Então, isso para quem... né, tem um investimento em private equity para aquela empresa, é fenomenal, porque ele ganha um capital muito qualificado.
tem aquele alinhamento que nós falamos de longo prazo. Sim. Né? Então, ele recebe um capital que ele vai utilizar, ou nós vamos utilizar a partir do instante que a gente se torna sócio de forma inteligente, ou para correções de rota, ou para expansão, ou para consolidação e tudo. Né? E é um capital que está alinhado no longo prazo. Então, ele não vai ali pagar a sua taxa de juros anual, que foi tudo. Então, é um capital que virou stake. Então, para a empresa, poxa, tem alguém comprando o risco comigo e querendo que essa empresa cresça junto comigo. Porque eu imaginei... Esse é o alinhamento. Eu imaginei aqui o cenário, literalmente, você com sua botina, indo lá no seu João, conhecendo todo o negócio dele, pegando ali todas as informações e realmente trazendo essas informações para ele. Olha, os benefícios são esses, esses e esses. E aí é isso que a gente vê aqui como importante, né? Pra pessoa entender. E traz outras vantagens. Uhum. Né? Quais são as outras vantagens, olhando pela lente dele? Né? Você tem... a gente leva e aporta conhecimento naquilo que normalmente ele tem deficiência. Olha. Então, isto permite com que além ele do capital, foque naquilo que ele sabe muito bem fazer. Né? Então, ele divide, né, e otimiza. Então, isso dá uma vantagem interessante. Uma coisa que você falou que é outra pura verdade. Na hora que você entra com um capital de private equity, um investimento, e esse investimento é mais de longo prazo, você dá tempo, dado que o agro é cíclico, dele se proteger em relação a esses movimentos. Né? E tem uma quarta vantagem que muitas vezes quem não está ou não tem uma dinâmica de private equity não acessa, que é se conectar ou receber acesso para se conectar com outros segmentos, com outros setores, com outras pessoas, outras tecnologias. Porque isso, normalmente, a gente consegue ser um hub mais eficiente em relação a isso. Sim. Então, ele consegue acessar mercados que ele não acessaria, ele começa a ter conexões com pessoas que seria muito difícil. E isso tudo traz vantagem competitiva, né? Ou inovação para o negócio. Mão de obra, né? Sim, um gargalo grande de mão de obra. Uma empresa investida por private equity, ela atrai uma mão de obra muito mais qualificada. A atratividade fica muito mais interessante. Vai ter todo o seu conhecimento de gestão dentro da empresa dele. Um profissional como você, sua equipe, por exemplo, não teria como essa empresa bancar mesmo toda essa expertise. Exatamente. Mas quando entra com private equity, você entra fazendo com que a empresa cresça, mas também com a ponta ali, olha, eu sou sócio, eu tô aqui junto com porque você. vai literalmente além do capital em si, né? Então, muito as vantagens são muitas. Muito além do capital. E essa é uma... Né, você comentou a respeito, olhando esse mesmo ponto pelo prisma do investidor. Legal. Olha que coisa interessante, né? Você tem um investidor que ele... fazendo investimento e a gente tem uma atuação ativa no dia a dia da companhia, você está no manche. Você está vendo o que está acontecendo da companhia. Exato. A sua gestão de não susto passiva, né? é muito mais coerente. O que a gente brinca, né? Você deixa de ser passageiro para ser piloto. Você está vendo o que está acontecendo no dia a dia. Então, isso para o investidor é muito interessante. Né? Porque você tem uma transparência, uma visibilidade, né? Correta. Né? Então, isso ajuda muito na dinâmica e na gestão do risco. Conversa com quem entende, né? Exato. E tem os desafios. Assim, né? O desafio, né? Normalmente, o desafio do private equity, aonde que estão os maiores gargalos, né? Muitas vezes não é só na dinâmica financeira ou só no gerencial e tudo, mas existe uma sensibilidade de cultura, né? De gestão da mudança. Então você imagina, o seu João, que você citou, tem 20 anos que ele criou aquele negócio. E ele comeu pão que o diabo amassou. E às vezes não está aberto para o novo mercado. Ou o seguinte, isso, a sensibilidade de entender que esse cara, né, fez todo aquele esforço, né, e como equilibrar isso, balancear isso, reconhecer isto, né, e aportar coisas interessantes para crescer. Né? Então,
dentro daquilo que eu comentei com vocês, que no agrário a gente tem lá os nossos mantras, os nossos filtros, um deles é sócio certo. Sócio certo. Sócio certo. Excelente. Já sabemos, né? Sócio certo em negócio bom é o que a gente quer. Sócio certo num negócio que não é tão bom pode até ser uma opção. Qualquer outras. Tem um negócio espetacular, produto espetacular, tal. O sócio, cara, nós não vamos entrar. Ou seja, isso serve tanto para a empresa quanto para o investidor. Sim, O investidor certo, que está alinhado com a visão, e a empresa certa, que entendeu o propósito ali de tudo. Perfeito. E, infelizmente, a gente está partindo para o final. Eu ainda quero ver ele preparando esse café aqui. Cláudio, agora eu tô curiosa. A gente vai ter que bater um outro papo, porque eu Com sei certeza. que aqui, ó, tinha exemplos pra gente dar de empresas de sucesso que já entramos e fizemos, assim, ó, um trabalho fenomenal. Eu já tô me sentindo parte da Agrarian já, né? Pô, Ele achei trouxe, demais já tô aqui, aqui, ó. nós fizemos, entendeu? Eu me Já tô- imaginei de botina lá no Seu João, ou na Eu já- Faria Lima, explicando o porquê daquele investimento. Exato, já sou uma sócia já de Aí, uma ó, das empresas. Vambora. Mas me conta, toda essa aparelhagem de café, você vai fazer café pra gente? Claro que vou. Eu vim Ó, aqui para tomar então- café com dois, né? Fique Mas- à vontade. Mas é muito interessante, né? A gente falando do café, me conectando com o nosso papo, né? Nós somos, olha que coisa interessante, nós somos há 200 anos o exportador número 1 de café do mundo. 200 anos. 200 anos, é a história. E dentro desses 200 anos, né, a gente sempre trabalhou com um café muito commodity, né? Sim. E agora a gente está começando a aprender o que a gente chama de tomar o café especial. O que é o café especial? É aquele café que não tem defeitos, que são só de grânulos maduros. Então, o Private Equity começa desse jeito. Eu sou o maior produtor e maior exportador global de café. Eu tenho muito café. Sim. Só 3% é café especial. Que é esse café maduro, sem defeitos e tudo. O Private Equity é igualzinho. O 99% não, e aquele 1% que é o Exatamente. sim. Você precisa garimpar para você identificar o melhor terroir, o melhor grão, a melhor variedade, o melhor processamento. É a mesma coisa com companhia. Aonde estão as melhores companhias? Né? Em todos os segmentos? Não. Nesse ou naquele. Aonde estão os melhores cafés? Em todos os lugares do Brasil? Não. Então, esse é o primeiro paralelo. Como que a gente faz um processo de seleção muito bem feito. Beleza? O segundo processo, né, todo o café, dependendo do café, você tem que moer ele em gramaturas diferentes. Olha! Cada equity tem uma necessidade diferente. Né? Um vai ser um problema mais comercial, o outro vai ser um problema mais financeiro, né? E assim por diante. Então, o entender claramente a gramatura faz o café ser bem coado. Fazendo um paralelo é o seguinte, qual o veículo certo? Que veículo, né? A gramatura é o veículo. Vai passar a água ali, eu vou coar o café. Beleza, qual o veículo? Qual o fundo certo? Como que esse dinheiro é o dinheiro correto para um private equity? Né? Então, a gente vai moer o nosso café, nós vamos fazer barulho. Né? ASMR. Ele levou o nível do café aqui, né? Cláudio, Facilitou. você levou o nível do café aqui Ó. agora. Isso
a turma não vai conseguir perceber. Mas, olha, dá um cheirinho. A audiência fique apenas com o barulhinho ali do moedor, porque a gente está sentindo Então, aqui um cheiro. É isso. E aqui você Nossa, ajusta muito. a gramatura. Hum. Uma prensa francesa, né? Existe uma gramatura maior. Um expresso V60 menor. Ou seja, o veículo do Private Equity é diferente. Aham. Você vai trabalhar com Venture Capital, empresas mais de crescimento rápido, growth, reestruturação, turnaround, o que é? Essa é a gramatura. Uhum. Perfeito. Feito o veículo certo, a gente começa a etapa, que é uma etapa mais crucial. Né? Qual é essa etapa? É a etapa da execução. Ou seja, né, vou coar o café. Ou seja, vou entrar na companhia. Uhum. Entrar na companhia significa o seguinte: a sua tese está bem montada? Então você sabe o que tem que ser feito? Qual método você vai utilizar? Que tipo de filtro você vai utilizar? Uhum. Tá? Qual a proporção de pó, água? Aqui tem uma balança. Então, existe uma proporção de Olha. pó, água. Né? O veículo, a gramatura está certa. Aqui eu vou entender e vou falar, legal, eu vou usar 19 gramas de café para 250 de água. Na V60. Com quanto tempo de infusão? Ou seja, quanto tempo de investimento? Uhum. Quanto Né? de investimento? Então, aí você começa o processo de execução. E executar é o mais difícil. Fazer planilha, fazer PowerPoint, muita gente boa faz. Agora, o executar, ir lá para dentro da companhia, né? Então você faz, saber o que fazer. Eu vou colocar 25% da água e nós vamos esperar 30 segundos. Nossa, eu fazendo café em casa. Que isso dá tempo para a água entrar dentro dos canalículos microscópicos que tem no café para extrair a cafeína e os aromas. Então, igualzinho a execução da companhia. Uhum. O que eu vou fazer primeiro? Em qual sequência? É no supply? É no comercial? É na logística? É no RH? Beleza. Aí a gente entra novamente a terceira vez, a segunda vez com a água. Né? Ou seja, por etapas, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Não existe nem dinheiro, nem tempo, nem cérebro e braço suficiente para fazer tudo de uma vez. Um dos grandes exercícios, e qualquer empresa, e isso tem a ver muito fortemente com o Private Equity, é priorização. Exato. Quais são as 2, 3 coisas que você fizer e fizer bem feito, dão um retorno espetacular? Que a gente chama, brinca, né? Uhum. Que é um belíssimo italiano que criou esse negócio, que é a lei de Pareto. Uhum. 20%, Sim. né, dos pontos vão te dar 80%. 80%. Exato. Deu 1,45. Agora eu entro com a terceira entrada. Então, tudo isso daqui é o quê? É a inteligência operacional da botina lá no equity junto com o sócio. Né? 5 horas da manhã a 10 da noite, domingo a domingo. Porque o agro, né? Não para. Não para. A tilápia Não tem que comer para. todo dia, Exato. a vaca tem que ser ordenhada todo dia. Então você precisa estar próximo, estar junto com isso. E aí, o tempo de infusão é o tempo de investimento. Por que ele é importantíssimo? No café, se você faz um tempo de infusão muito rápido, você não extrai todo o aroma que você precisa. Ou seja, fazendo um paralelo com o equity, você não capturou todas as alavancas de valor que poderiam para valorizar o múltiplo desse business no momento de desinvestimento, de venda e de saída. Se você passar demais, eu estou aqui cronometrando meu tempo, aí você já começa a ter um problema no café. Você começa a extrair aquilo que você não queria.
E aí você perde qualidade, começa um amargor, porque você extraiu compostos que não fazem sentido. No equity é a mesma coisa. Se você ficar mais tempo do que deveria, você pode perder uma oportunidade interessante de saída num segmento cíclico. Exato. Que você já capturou todas as oportunidades e você está se expondo a riscos de forma desnecessária. Uau! Então, o tempo de infusão, É muito importante. ou seja, o tempo de execução, que é a inteligência operacional, que mais faz diferença, né? Nem mais, nem menos. Menos. Ah. E aí, depois de coado, né, você faz um exercício de degustação. Para que degustar? Justamente para você responder uma pergunta igual você faz no Private Equity. Antes de servir para o cliente. A pergunta de O milhões. café, tá bom? Ou seja, a empresa está no ponto correto? Obrigada. E apto ao desinvestimento? Né? Lembrando que esse café, ele é um café especial, então ele não tem açúcar. A doçura e a acidez Maravilhoso. são duas coisas que são mais valorizadas no café. Da mesma forma, quando a gente olha no caixa, quando eu olho no equity, aqui tem acidez e doçura. No equity, no private equity, no momento de saída e desinvestimento desse equity, não tem jeito. Nós temos que olhar e falar quanto de geração de caixa futuro esse business ainda guarda. Nós fizemos um primeiro movimento, destravamos alguns valores e a gente preparou para ser destravado 2, 3 vezes mais valor. Justamente porque, opa, eu gosto. Então aqui acidez e doçura. Lá eu vou olhar a geração de caixa futuro e o lucro operacional. Tem que dar resultado consistente, sustentável, né? E delicioso. Muito bom. Olha, Uau! foi uma experiência incrível. A sensação que eu tive foi, tá acontecendo uma arte na minha frente e ao mesmo tempo poesia, só que aprendendo private equity. Então, exatamente. Então, você vê, ou seja, muito obrigada. tem tudo a ver com private equity, né? Deu liga. Gente, deu muita liga. Assim, se você gosta de café, invista em private equity. Eu acho assim, nossa, Não que dá pra delícia. ficar fora. Mas Amiga, primeiro, é. não, eu acho que eu vou elogiar de trás pra frente, assim. Que delícia de café. Uau. Maravilhoso. Nossa, elevou o nível Esse do é café. o que a gente, no grupo GCI e no Agrária, é o que a gente faz. E a nossa missão de fazer com o nosso private equity. É fazer esse café ou fazer uma companhia próspera, sustentável, com uma gestão de risco muito bem feita, né? Cuidando de gente, cuidando do segmento dela, inovando, né? Essa é a nossa missão. Como que a gente gera valor no agro, gerindo muito bem companhias do agro. E Uau. toda a experiência aqui, né? Desde o momento da seleção até o momento da execução e agora da degustação, eu senti que o envolvimento ali, né? De estar, então, eu estou imaginando aqui a visão do investidor estando nesse cenário, também da empresa estando nesse cenário desde o início Sim. até o fim, o quanto a experiência ela é. Por mais que desafiadora, porque não é qualquer grão, por mais que seletiva, porque não é em qualquer tempo, ela com certeza é bem executada e traz uma experiência excelente. Então, assim, muito, muito, muito obrigada por isso. Muito obrigada por isso. A gente vai ficar por aqui degustando o nosso delicioso café e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, assistindo, assim como nós, que você fique com toda essa experiência. Aí já fica um convite, né?
Quem gosta de café tem que conhecer o Private Equity. E com certeza a gente vai deixar aqui também no link abaixo todos os contatos da Agrarian, sobre o Cláudio também. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, fale conosco. E é isso, eu não vou deixar meu café esfriar mais. Agora a pergunta para nós sabermos. Deu liga, Cláudio? Deu muita liga. E para finalizar esse momento, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte, depois dele já ter aprendido sobre Private Equity, uma aula de café aqui, de todo esse processo, de forma super didática, hoje para comunicar com o nosso ouvinte, investidor e potencial empresário, que pode sim ser uma empresa que nós iremos investir. Qual mensagem você deixaria? Tá bom. Não existem milagres. Existe muito planejamento, muita disciplina de execução, muito rigor, controle, para que de fato a gente consiga entregar resultados espetaculares. E isto apoiado numa lógica humana, equilibrada, próspera. Então, como equilibrar, sim, resultados de altíssima performance, que é isso que todo mundo espera, né? Mas de uma forma com uma gestão de risco muito bem feita, coerente, sustentável, né? E isso que a gente busca, é a nossa visão, é a nossa missão dentro do agrário. E agora a gente pode responder com certeza que Deu liga! Compartilhe esse episódio, não guarde só para você todo esse conhecimento. Muito, muito, muito obrigada, Cláudio. Com certeza você voltará para falar conosco. Beleza, eu que agradeço em nome do Agrária, né, em nome do Grupo GCI. Né, parabéns pelo trabalho, né, excelente link e conexões que vocês estão fazendo. Isso torna tudo muito mais didático, fácil, entendível e, principalmente, eu acho que traz, né, praticidade, comodidade e resultados superiores para que o produtor, a pessoa física, a pessoa jurídica, o investidor encontrem numa casa só esses componentes. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, agradecemos.